Fala pessoal do terceiro ano do Colégio e Curso Universo, aqui mais uma videoaula no nosso canal aqui da escola, com a disciplina de História do Brasil, com o professor que vocês já conhecem, Pedro Henrique, tá? Pessoal, passamos aí por vários vídeos que temos o contexto ali da Era Vargas, tá? Porque eu trabalhei dessa forma, eu procurei trabalhar fazendo uma divisão, tá? Bem clara, bem saudável. Então a gente viu ali constitucional, provisório e viu o fim ali com o Estado Novo, com a ascensão, o desenvolvimento e a luta ali da FEB. Então a gente trabalhou também 2 semanas em relação às atividades, tá? Resolvi algumas questões para vocês. Então vocês têm meu contato lá no WhatsApp, tá? Lá no grupo. Então qualquer dúvida a mais, acredito que fechamos com sucesso esse período da era Vargas, tá? Porque eu tive bastante cuidado para trabalhar com vocês, porque era Vargas dentro do contexto aí. Quando a gente está falando de história do Brasil em vestibulares, principalmente em Enem, é aquele que é mais cobrado com mais afinco, tá? Com mais cuidado, tá? Trabalhando algumas estruturas que às vezes até as próprias escolas com os professores de história eles não oferecem, tá? Então acredito que nós fizemos um bom trabalho aí dentro desse panorama, dentro desse grande governo aí com várias pormenores, vários detalhes aí que influenciam a nossa história, influenciam nossos dias até hoje, tá? Então hoje vamos dar continuidade a esse assunto, tá? Lembrando história do Brasil, coloquei aqui para vocês o nosso tema, que ele vai dar uma característica diferente, partindo aí do governo de Getúlio Vargas, do fim ali, tá? Então a gente tá falando aqui do populismo e a gente também vai falar um pouco sobre o governo Dutra, tá? Então foi um governo que ele não tem muitas ações, não tem coisas exorbitantes, não tem elementos que eles fogem de um grande panorama comum, mas é um governo que, claro, cabe a nós estudarmos, tá? E a gente vai falar também do conceito de populismo, onde eu trouxe várias coisas importantes aqui para a gente analisar, e ainda mais sabendo que vocês têm uma noção que essa parte que a gente vem trabalhando, tá? A do mês passado para cá é uma parte significativa dentro da história do Brasil, principalmente para vocês, terceiro ano, que tem vários afazeres aí em relação a várias provas que irá mudar a vida de vocês no futuro, beleza? Então contem comigo e aqui mais uma vez sejam bem-vindos e sem mais delongas vamos para a nossa aula. Então, ó, a gente vai falar primeiro sobre a questão do populismo. Vou aqui ficar na frente um pouco de Getúlio Vargas para explicar em relação a esse grande conceito, tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, já explicando, isso é apenas um sentido, tá? Isso é uma interpretação. Então, como eu coloquei aqui, ó, populismo é um termo que foi utilizado para explicar as características da política brasileira entre 30 e 64. Tá? Então é justamente naquele período que antecede o golpe ali de Getúlio Vargas e o período que vai chegar até o golpe de 64 da ditadura militar aqui no Brasil, tá? Então nesse período é conhecido, eles entraram em consenso dentro da própria historiografia como o período do populismo, onde os governos dentro desse período eles vão ganhar algumas características peculiares por conta dos seus líderes, por conta dos seus representantes, tá? Então, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que esse termo é criado pela historiografia dos anos 90 para cá, mas é claro que a historiografia nova, tá? Os historiadores hoje, quando a gente está falando ali de tratar a história da República pós Vargas, eles já não estão mais adeptos a esse ponto do populismo, tá? Por conta de vários fatores. E quando a gente está falando do populismo no sentido mais amplo, a gente está falando justamente do caráter popular, tá? Do conceito ali do que é popular em torno de por exemplo, de um erudito, aquilo que é rico. Então é justamente ali a parte dos pobres, da maioria, tá? As grandes camadas que elas não são tão favorecidas, então é por isso que a gente fala, por exemplo, além de um certo povo, aquele povo, não, mas aquele outro povo ele já tem uma certa cultura erudita e também aquele outro povo tem uma certa cultura popular, tá? Então quando a gente usa esse termo popular, é justamente para caracterizar principalmente ali a maioria, e a maioria é essa, dependendo ali do país, e quando a gente está falando especificamente do Brasil, é aquela maioria que não tem condições elevadas, como aquela minoria que é rica, aquela minoria que tem todo o conceito de várias estruturas formadas, que é uma classe social já mais lá em cima e que tem toda a condição de vida ali de manter numa vida
plena, em equilíbrio ali para o resto de toda a sua experiência, tá? Então quando a gente fala de populismo é isso. Ainda falando de populismo, eu venho lendo já bastante obras dentro desse período aí republicano, e é um conceito que eu gosto bastante, tá? Então eu trago hoje um contexto, um texto de Alexandre Nero, tá? Que foi um grande pesquisador aí desse entorno dessa parte republicana, tá? Então nesse período eu trago para vocês que ele tem algumas observações, então peço permissão a vocês para eu ler aqui rapidinho. Ó, o populismo é sempre encarnado por um homem providencial, carismático, pois é o jogo da sedução, do contato direto e caloroso que permite mobilizar e organizar um povo resignado, porém encolerizado. Tá? O apelo populista dirige-se ao todo povo, a todos os que sofrem em silêncio as injustiças e a miséria, tá? Então o que ele quer falar é justamente de uma característica própria que eu vou colocar para vocês aqui, que é justamente a característica 3, quando eu disse para vocês aqui no slide que liderança política baseada no carisma pessoal e na rede do clientelismo, tá? Então já podemos começar a discutir sobre ela. Então quando a gente está falando no carisma pessoal, a gente está lidando da parte carismática, daquela figura que ela parece uma pessoa educada, alegre, que está sempre disposta a ajudar o próximo, tá? Principalmente as camadas populares, as maiores camadas, é aquele pessoal, é aquela pessoa, aquela imagem que representa a cordialidade, tá? A ajuda, a própria destreza, habilidade ali com o discurso e vários outros elementos que compõem uma figura de um popular, tá? A gente pode destacar dentro dos governos populares o que eu posso destacar e o que entre outros historiadores podem destacar dentro da historiografia, tá? Então não é particularmente eu, então a gente pode falar um governo popular foi o governo de Lula, tá? Naquele grande período ali em que o PT ele começou a fazer várias ações dentro da nossa nação, e assim vários outros a gente pode citar também, tá? Então o que é especificamente dentro desse tópico 3 a rede do clientelismo, tá? Quando a gente está falando ali da rede do clientelismo, é onde aquela figura que ela está se tornando ali o governo soberano dentro de uma localidade, ele faz várias ações para ter os clientes, né, da sua própria figura sinônima como um amigo, tá? Como um cara que pudesse contar, tá? O cliente que ele tem sempre uma dívida ali com o seu patrão, tá? Com o seu beneficiado, e assim vocês sabem que clientes eles existem em vários setores, seja do exército, seja da política, seja da economia, seja da própria educação. Então esses clientes eles podem se divergir entre si, mas cabe ao líder ali das massas a fazer todo um equilíbrio e ele satisfazer todos os seus clientes, tá? Então isso é rede de clientelismo, é aquele pessoal ali em que eu vou prestar serviços e eu tenho que fazer um equilíbrio ali maior para lidar com todas essas forças, e é o que a gente viu na figura de Getúlio Vargas, tá? Então voltando, o primeiro ponto, dentro dessas características que eu trouxe para vocês do populismo, é a relação direta e não institucionalizada entre o líder e as massas, ou seja, é sempre um cara que ele vai ter um discurso muito forte e esse discurso ele vai se atentar, ele vai ter um maior cuidado, principalmente ali com a grande maioria, tá? E essas massas a gente está falando ali principalmente da questão dos trabalhadores, tá? Então, como vocês podem lembrar, Getúlio Vargas, por exemplo, fazia vários discursos em grandes estádios de futebol, tá? E esses estádios de futebol eles ficavam completamente lotados, tá? Principalmente ali dos grandes trabalhadores ali de várias indústrias que estavam surgindo naquele período ali do grande surto industrial, beleza? O segundo ponto que a gente pode falar é justamente o forte nacionalismo. Nacionalismo econômico e defesa da união das massas, ou seja, quando a gente está falando nacionalismo é aquela pessoa que ela tem um certo carinho, tem um certo sentimento ali pela própria nação, tá? Então, quando a gente fala ali do hino, quando a gente está falando ali do próprio território, quando a gente está falando ali do próprio discurso do presidente, quando a gente está falando ali da bandeira, do sentimento de pertencimento ali, de você ter orgulho de ser brasileiro, tá? Então, são características que fazem parte desses governos ditos populares, tá? E defesa da união das massas, ou seja, de você reconhecer ali, por mais que eles sejam de classes diferentes, mas você reconhecer como a grande maioria que precisa de uma ajuda, que precisa de uma condição de vida melhor. Então ele faz essa união para ter o apoio
em uma dimensão maior através do seu discurso, beleza? Terceiro ponto a gente já viu. E quarto ponto, frágil sistema partidário. Por que frágil sistema partidário? Porque nem todo mundo que está dentro da política, ele vê com bons olhos esse caráter de governo popular, tá? Porque vai dizer que está ajudando muito o povo, porque eles precisam de melhorias em outros setores, tá? Como você sabe que o meio da política é um meio muito individualista, tá? De pensar só nele, na sua família, no seu bem comum ali, na sua própria bolha. Isso acontece desde que Brasil é Brasil e isso está acontecendo muito no Brasil atual, nas questões contemporâneas, principalmente agora que estamos na pandemia, tá? E aqui ao lado coloquei para vocês aqui um cartaz na época, ele voltará a figura ali de Getúlio Vargas. Então, como você sabe, Getúlio Vargas ele saiu ali da presidência no fim do Estado Novo, em 45, tá? Ele foi colocado para fora justamente para não perpetuar ali a sua manutenção do poder, tá? Então foram reunidos ali a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, os três poderes ali para poder tirar Getúlio Vargas. É claro que ele não fez nenhuma resistência, tá? Pelo contrário, ele entendeu aquele momento, ele se afastou, tá? Então, como vocês podem ver, foi uma saída muito tranquila, porque ele não respondeu por nenhum crime, tá? Ele não ficou longe da política, pelo contrário, quando teve aquelas eleições do mesmo ano que ele saiu da presidência, ele mesmo sem fazer campanha, ele se tornou senador, tá? Naquele período ali da sua região. Então vocês podem ver que ele estava sendo um líder muito aclamado ainda e o pessoal pedia a volta de Getúlio Vargas, como vocês podem ver aqui ao lado, tá? Uma grande fonte histórica que explica muito bem aí o que foi a chamada a parte de aclamar por Getúlio Vargas, esse grande governo popular que tivemos aí nessa nova república, tá? Então vocês podem ver ali, os brasileiros não assumam compromissos com políticos reacionários, ele voltará, tá? Conduzido pelo povo. Então essa o pensamento do povo, é a perspectiva do povo de trazer Getúlio Vargas de volta dentro do cenário como presidente, beleza? E agora a gente vai falar sobre Dutra, tá? Então, como vocês sabem, Vargas ele saiu naquele momento em 45. Em 45 já foi unido ali uma organização para criar eleições presidenciais naquele momento, tá? Então, Getúlio Vargas ele começou a fazer campanha para um amigo seu. Esse amigo era Eurico Gaspar Dutra, esse que foi responsável principalmente ali por várias organizações dentro do Estado Novo, tá? Então ele tinha uma característica autoritária, tá? Para vocês verem como é a situação dentro de um cenário político, principalmente brasileiro. O pessoal que estava no governo de Getúlio Vargas, dentro do Estado Novo, foi o pessoal que organizou um grande exército para lutar contra os fascistas e nazistas em campo italiano. Quando chegaram aqui, eles foram desabilitados, tá? Teve uma nova eleição. Essa eleição quem venceu foi um cara que estava organizando todo o sistema ali político dentro do Estado Novo. É meio contraditório, mas isso acontece bastante dentro de uma política, tá? Então, ó, eleições de dezembro de 45, vitória de Dutra, candidato do PTB, tá? Com o apoio de Getúlio Vargas. Então ele era um braço direito aí considerado por Vargas, por várias organizações dentro do Estado Novo. Então Vargas ele queria alguém ali da confiança, ele acabou indicando, tá? Dutra, e o povo a portar ali perto de Getúlio Vargas, querendo que ele continuasse algumas políticas, ele também escolheu a questão ali de apoiar Dutra, tá? Em 46 teve uma nova Constituição, então trouxe aqui algumas características peculiares a ela, tá? Porque vocês sabem, teve uma Constituição em 34 e teve outra Constituição em 37, tá? Autoritária. Como vocês sabem, como a gente já viu nas aulas da de Getúlio Vargas, e essa tem uma caráter mais de manutenção das questões mais democráticas, tá? Então coloquei aqui para vocês manutenção dos direitos sociais. Segundo ponto, redemocratização do país, tá? A questão aí de abrir os núcleos partidários, como vocês sabem, em relação a vários partidos políticos. Sistema federativo, ou seja, autonomia aos estados. Lembra que antes estava o pessoal ali que era interventor, tá? Que estava sendo governador daquela localidade, mas sendo um governo autoritário, centralizador, tá? Outro ponto que eu coloquei para vocês, continuidade da CLT e direito à greve, tá? Isso aí ficou um pouco meio conturbado naquele período de Gaspar Dutra. Por quê? Porque lá embaixo você já pode ler que eu coloquei criminalização da greve, ou seja, teve um momento que o pessoal começou a lutar por várias
reivindicar por várias condições de vida, várias melhorias dependendo ali da região. Isso foi pouca coisa, tá? E ele começou a colocar como crime ali em relação a várias manifestações que faziam em torno do governo dele, tá? Então ele foi contraditório nessa questão também. Beleza? Então disputas políticas aconteceram nesse período por conta de quê? Por conta de tá em um período novo que tinha uma redemocratização que estava começando a ser construídas, partidos políticos começaram a ganhar adesão e começaram a ser produzidos ações, vários pensamentos também nesse período, tá? Abertura da economia brasileira, principalmente na questão em prol dos Estados Unidos. Então Gaspar Dutra ele já estava visando essa relação com os Estados Unidos, lembrando que ele dentro dessa conjuntura ali da Guerra Fria, ele cortou todos os laços aí com a União Soviética, tá mostrando ao povo que ele tinha um caráter mais estadunidense em relação ao capitalismo e em relação ao que ele queria para o Brasil diante de uma economia, tá? Ele teve um momento que congelou também os salários do pessoal, tá? Essa medida foi para justamente um pensamento que ele teve, uma ação que ele teve para proteger a própria economia. E por último eu coloquei a criminalização da greve, que nos finais ali dos seus anos ele começou a ter uma nova perspectiva através de algumas manifestações, e por conta de alguns fatores como esse, o pessoal começou a ficar descontente, satisfeito com Gaspar Dutra. E aí na próxima aula a gente vai dar continuidade e vai ver que Vargas ele sobe ao poder de maneira democrática e começa a assumir o Brasil a partir de 51, quando acaba aí o mandato de Eurico Gaspar Dutra. Beleza, terceiro ano? Qualquer dúvida pode entrar em contato, deixa aqui, eu falo lá no nosso canal de comunicação lá no WhatsApp, tá? E na próxima aula continuaremos aí a nossa longa história do Brasil, beleza? Abraço em todo mundo e até a próxima.